Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais um webinar referente à jornada da transformação leve da vida. Quero saudar você que está nos acompanhando aqui nessa jornada, que realmente tem transformado e tem trazido tantas coisas boas, tantas dicas, enfim, só coisas boas para a gente que está participando. Então, quero saudar você, parabenizar você por estar aqui. Eu me chamo Marlise Alves Teixeira, sou uma das fundadoras, cofundadora do Lab da Vida. Então, seja muito bem-vindo. Se não conhece o nosso site, depois acesse lá para conhecer. E eu quero saudar, em especial, a nossa mentora dessa noite, Lia Giannichini. A Lia, vai falar depois de onde que ela é, onde é que ela está aí no Brasil, mas eu quero dizer que ela é uma excelente pessoa, excelente amiga, psicóloga e coach, coautora junto comigo do livro Atitudes Simples e Resultados Extraordinários. Também psicodramatista, assim como eu, então a gente tem muita coisa em comum. E a Lia hoje vai nos trazer um tema super interessante, que se chama Como Usar Força a Partir dos Personagens que Você Cria. Então, será que a gente tem realmente criado personagens? Essa já é uma primeira pergunta aqui que eu já deixo aí na manga da Lia. E como usar, então, essa força a nosso favor? Lia, boa noite, seja bem-vinda. Eu já vou minimizar a minha câmera aqui para que você siga nesta fala. Só lembrando as regras aqui do webinar, vamos deixar o chat aberto para você participar, interagir. A Lia vai falar aqui entre 20 e 25 minutos e depois, então, a gente abre para perguntas. Deixe seu questionamento que depois eu entro, então, para a gente falar mais sobre isso. Lia, muito bem-vinda, a palavra é tua. Bem-vinda, Marlise, aqui na minha casa e aqui no meu convívio. Eu agradeço imensamente o convite de vocês para participar desse Lab da Vida como mentora. E eu tenho um trabalho muito interessante que já faço há alguns anos a respeito de personagens que eu quero trazer para vocês aqui nesse Lab da Vida. Ele eu sou psicóloga, eu sou psicodramatista, eu sou escritora, junto com você aí, Marlise, no Atitude Simples, Resultados Extraordinários, e eu sou coaching. E a partir da minha pesquisa que eu fiz a respeito de personagens, eu encontrei alguns segredos que a gente tem que aprender a utilizar quando a gente consegue chegar no nosso inconsciente. Os personagens, eles são a nossa porta de entrada desse inconsciente, porque eles conectam o nosso cérebro das emoções ao nosso cérebro das ações. Ele é como se uma força que puxa de uma estrutura para uma segunda estrutura. Então, eu fiz uma pesquisa muito grande a respeito do que é o personagem e a minha preocupação era assim: por que a gente constrói personagens? Para quê? Por que a gente faz isso? Desde quando a gente faz isso? E eu me surpreendi muito, porque os primeiros passos para a gente chegar nos personagens, eles vêm com uma condição de força que o ser humano teve que teve que conquistar para que ele chegasse na situação de construir coisas que eram abrigos, e isso nós estamos falando da pré-história mesmo, tá? De 50, 60 mil anos atrás. Eles precisavam construir abrigos, eles precisavam caçar em grupos, eles precisavam se agregar em torno de um tipo de vegetação que favorecia as necessidades dele. Então, eles foram construindo um tipo de canto chamado ditirambo. O ditirambo, na verdade, era assim: quando eles precisavam remar, por exemplo, tá?
e aí eles iam fazer a força de remar, eles cantavam uma cantiga com um personagem que eles criavam para que desse aquela força. E todo mundo fazia como se fosse um nado sincronizado, como se fosse ao mesmo tempo de força. E isso fazia com que eles levantassem pedra, eles remassem, eles em grandes escalas. Então, a partir daí, foram muitas, vamos dizer, evoluções que se teve. Até chegar lá na Grécia, quando eles começaram a construir os personagens para dizer aquilo que eles precisavam dizer para os governantes, para as pessoas que cuidavam dos lugares. E assim, o personagem foi ganhando uma imagem, foi ganhando uma vestimenta, foi ganhando uma roupagem. Tá? Até a gente chegar lá na Idade Média, o final da Idade Média, 1800, 1700, 1800, quando surgiu a comédia dell'arte, que protagonizou essa condição dos personagens chegarem uma condição de estarem falando sobre aquilo que era a vivência de vida deles, o que eles passavam, como eles se organizavam. E isso tudo foi, vamos dizer, trazendo para nós que vivemos hoje uma passagem no tempo dessas forças que foram se agregando nesses personagens. Então a gente tem personagens da Idade Média, como Pierrot, que falam no nosso coração. O personagem, ele puxa aquilo que a gente tem no coração. É por conta das imagens que ele traz. E aí, por exemplo, né, o Homem-Aranha, quando ele se reveste daquela capa, onde ele pode estar nas paredes, subindo paredes, ele está dizendo dessa força que a gente tem, que o ser humano faz de se escalar, de se elevar. E é isto que a gente, vamos dizer, consegue, através dos personagens, entender quais são as forças que a gente tem. Aquelas que estão faltando, aquelas que fazem falta no nosso cotidiano, que a gente precisa encontrar. E, criando esses personagens, nós vamos organizando a nossa capacidade mental de intuição, a nossa capacidade de criatividade e a nossa capacidade de organização mental. Isto é, vamos dizer, a chave, a cereja do bolo da nossa capacidade de encontrar personagens. Muitas vezes as pessoas falam assim, é só sonhar que as coisas se realizam. E isto não é verdade. Tá? Existe uma fantasia de que a gente precisa só sonhar e a coisa já está acontecendo. Tá? A coisa começa, os teus sonhos começam a acontecer quando você consegue dar ao seu sonho o impulso. E o impulso, muitas vezes, a gente precisa puxar lá da alma da gente para jogar no mundo. Com os personagens que a gente cria, a gente faz isso. Então, né, eu vou me revestir de uma Mulher Maravilha agora e vou me tornar uma palestrante, como estou fazendo agora. Não é interessante isso? Eu estou aqui
fazendo as coisas que eu mais gosto de fazer, que é estar no meio de pessoas, falando com pessoas sobre os temas que eu gosto. Tá? Isto precisou de muitos anos para que eu chegasse nesse ponto de poder expor aquilo que eu penso e aquilo que eu sei, para que vocês pudessem construir um mundo onde você pode sonhar, você pode acreditar e você pode aprender a fazer acontecer. Nós vamos ter, dentro do Lab da Vida, um curso sobre o que é essa transformação desses personagens dentro do nosso mundo. Cada vez que a gente entra para cada um desses personagens que a gente cria na nossa imaginação, nós podemos aprender a dialogar com eles. Eles não precisam estar aqui, por exemplo, só na minha imaginação. Eu posso aprender a lidar com ele, retirando essa força que eu estou precisando nesse momento. A minha Mulher Maravilha está agora conversando comigo. E aí, o que eu vou falar para ela? Eu te agradeço, né? Eu te agradeço por você ter me ajudado a chegar até aqui. E o que você pode? E aí vem os questionamentos. O que é que você pode fazer por mim agora, Mulher Maravilha? E aí eu tenho que entrar no papel dela para responder para mim mesmo. E ela vai, neste papel, eu tenho um exercício de sair de mim e entrar na força da Mulher Maravilha, responder por ela e voltar para mim. Quando eu faço este exercício, é um exercício para quem é psicodramatista, sabe muito bem que a troca de papel é das nossas melhores forças para a gente conseguir conectar o mundo do outro. No caso dos personagens, é o mundo da força desses personagens. Muito de nossas forças estão perdidas no nosso inconsciente. Nós temos que puxar ela lá de baixo, né? Não sei se vocês conhecem aquela imagem do inconsciente, que tem um iceberg, um pedacinho do iceberg e uma montanha de iceberg por debaixo da água, né? O que eu estou fazendo quando eu utilizo um personagem? Eu estou puxando de lá de dentro aquilo que são forças que vêm dos outros sistemas. Nesse curso dos personagens que eu vou estar fazendo aqui no Lab da Vida, eu vou trazer para vocês o que é a neurociências que está nos ajudando a entender como isso foi acontecendo desde 60 mil anos atrás e como eu posso utilizar isso hoje em dia a meu favor. Que nós temos 3 cérebros, tá? E o personagem passa pelos 3 cérebros e traz uma resposta para a gente. Por isso, quando eu troco de papel com a Mulher Maravilha, que está aqui na minha frente, né, e ela está falando comigo, eu recebo de mim a informação desses 3 cérebros. Tá? O cérebro do réptil, o cérebro das emoções, e aí se grava dentro da memória a nossa resposta. O que é que vem acoplando na nossa consciência quando a gente detecta uma força que vem através de um personagem. Isto vai trazendo para a gente uma organização mental, né? É simples, é fácil, mas o que as pessoas não dizem é que precisa de muito treino, e um treino focado. O foco, ele está sendo estudado pela neurociências para
dizer, para trazer esse conteúdo que muitas vezes a nossa vida é muito agitada e a gente se perde. A gente faz milhões de coisas e não foca naquilo que é preciso. Então, a gente tem resultados muito aquém daquilo que a gente esperava. Por quê? A gente faz um pedacinho de cada coisa em vários lugares. Em vez da gente focar a nossa organização numa coisa e completar essa organização. A ansiedade da vida de hoje não deixa a gente completar as nossas organizações para que a gente consiga colocar o carro dentro do trilho que a gente quer. A gente pipoca as nossas atenções e a atenção focada é que faz com que o cérebro ele diga assim: olha, você tem esse personagem que está aí na sua frente, você está conversando com ele, então você tem um interesse nesse personagem, você tem um interesse nessa força. Então eu vou te mostrar algumas coisas que você tem igual a essa força. Isto se faz através de uma célula chamada célula espelho. Eu vou explicar bastante a respeito dessa célula espelho nesse curso que a gente vai fazer. Isto vai trazendo para vocês vamos dizer, uma ideia de que no foco, enquanto você está criando uma realidade que você quer construir, você tem que dar atenção a essa realidade. Se você tiver a oportunidade de colocar essa realidade como um personagem, como a gente faz dentro do psicodrama, por exemplo, agora você vai se chamar o meu amigo Carlos Alfredo, tá? Ô Carlos Alfredo, eu quero construir você dessa forma e você está saindo errado. Por que você não entra no meu esquema? E aí você cria um foco com este personagem que você idealizou naquilo que você quer, no teu sonho. O meu sonho chama Carlos Alberto. Ah, que ótimo, né? O cérebro vai dizer assim, bom, ela está criando um caminho para estar mais perto deste sonho. Então, eu vou trazer informações para que, quando ela estiver pensando no Carlos Alberto, eu traga para ela uma porção de sensações e imagens e coisas que acontecem no mundo que são afins desse Carlos Alberto, né? É muito comum, por exemplo, uma grávida, quando ela fica grávida, ela ver milhões de pessoas grávidas. Por quê? Porque este foco foi direcionado para aquilo que está acontecendo com ela. Quando a gente fala assim, eu quero um sonho e eu vou construir um sonho, tá? Eu preciso ganhar intimidade com esse sonho. Ele precisa estar pertencendo a mim. Este pertencimento não é muito fácil de conseguir, porque assim, a vida da gente leva a gente para várias atenções, né? Se eu não coloco a atenção nesse sonho, eu não chego lá. E é por isso que a vida de uma porção de pessoas acaba dizendo assim, sonho é uma porcaria, porque a gente fica se iludindo e a gente não chega lá, tá? Quando a gente aprende com este método que eu tenho de criar o personagem e se relacionar com ele, nós estamos criando esse foco, essa atenção. E isto vai trazendo para a gente uma resposta do cérebro que vai se organizando para aquilo acontecer. Como é que nós estamos de tempo? Olha, eu falei aqui durante 20 minutos.
sem nem pensar. Não preparei. As meninas falaram assim, prepare um roteiro, prepare isso, prepare aquilo. Não. Eu tenho um conhecimento que é assim, enorme. A respeito do personagem, tem uma tese de 200 páginas. Então, eu queria falar com o coração. E eu não sei se eu consegui dizer para vocês o quanto isso fica, fica na minha sensação de que eu tenho uma mensagem, uma organização para contribuir com a sua vida. Se você precisa, hoje em dia, ter uma melhor organização, se você precisa de mais criatividade e se você precisa aumentar a sua intuição, com certeza esse curso vai fazer um benefício enorme. Nós vamos ter vários encontros, né? Eu já gravei o primeiro e vão ser muitos, porque nós vamos falar do nosso mestre interior. Depois, nós vamos falar da sombra, da criança interior e da nossa casa de cura. Tá? Depois, nós vamos para outros personagens que a gente tem de organização, como a sacerdotisa, como o nosso Papa, como o nosso pai interno, como a nossa mãe interna. E depois nós vamos, para cada um deles, existe um tipo de habilidade que a gente aprende. Quando eu estiver falando da criança interior, nós vamos estar desenvolvendo essa criatividade, essa ousadia que a criança tem de investigar o mundo. Muito dessa ousadia foi quebrada por conta do tipo de educação que a gente tem até hoje. Quando a gente estiver falando sobre o mestre interior, é aquele que a gente se sente do lado da alma. É a hora em que, quando a gente está do lado dele, a gente não tem medo, a gente se joga em todas as experiências para se conectar com coisas que são profundas dentro da vida da gente. Quando a gente estiver falando da sombra, nós vamos falar de coisas que nós deixamos esquecidas no nosso inconsciente, que a gente faz de conta que ele nem existiu. Pode ser uma intuição, pode ser uma premonição, pode ser uma alegria de viver, que você esqueceu com todas as coisas que foram acontecendo durante a vida, mas que já teve dentro de você. A sombra faz isso. Ela deixa o melhor da gente, como se fosse a cereja do bolo, para a última parte da nossa consciência. E aí, quando a gente consegue resgatar essa força, nós conseguimos fazer uma organização muito mais próxima daquilo que é o nosso coração. Então, a vida se abre, né? A vida abre para coisas que a gente nem pensava que ela podia abrir. Como está abrindo agora, nesse momento, a minha. Obrigada, Mulher Maravilha, né? Por você estar aqui na minha frente, me conduzindo por esse caminho. E isto é o tipo de linguagem que a gente são linguagens mais adequadas, porque eu estou interrogando uma parte de mim mesmo, e aí a gente aprende a organizar essa linguagem para fazer com que ela te respeite e você respeite ela, né? São forças que se aliam, tá? Que estão meio desencontradas, meio bagunçadas, meio deixadas de lado lá dentro de você. E aí a coisa vai acontecendo, cada vez mais você vai se aprofundando e cada vez mais você vai perguntando coisas que têm uma importância vital para a vida da gente, né? Preciso estar do lado destes personagens para conseguir fazer
isso que estes mestres, esses gurus estão dizendo a todo tempo, né? Você pode sonhar, você pode, se você acreditar. Agora, como faz para a gente acreditar no sonho da gente? Né? O personagem é um treino. Depois que a gente faz esse treino, é fácil a gente entrar lá no inconsciente da gente e falar assim, olha, vem para cá que agora eu quero essa força. E vou para o mundo com essa força que precisa. E coisas assim, se alguém me conhecesse quando eu tinha a idade dessas meninas que estão aí no lado da vida, que eu agradeço de monte, eu não falava, gente. Eu tinha tanta vergonha que eu não conseguia falar, ainda mais falar por uma câmera. Na primeira vez que eu fiz isso, eu tremia, mas eu tremia, que, pelo amor de Deus. Passei, acho que, 2 dias com dor de barriga, com uma sensação, enquanto eu não fiz o webinário, que foi para o livro do Atitude Simples, e foi a respeito de personagens também, eu não passou a sensação. Aí, depois que passa, eu falo assim, eu conquistei um degrau, eu conquistei uma etapa desta condição. Né? E ela faz parte de mim e eu vou fazer parte dela também. Fala, Marlise! Ótimo, Lia. Nossa, que conteúdo agradável, que conteúdo enriquecedor para todos nós. Mas nós temos algumas perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui, então, tá? Que eu vou fazer aqui para ti. A Raquel, ela está questionando se os personagens têm conexão com a nossa ancestralidade. Tem algo a ver? Não tem a ver? Muitas vezes, tá? A nossa ancestralidade, ela vem de muito tempo atrás, tá? O nosso gene vem de muito tempo atrás. Este gene, ele é utilizado em cada época com um tipo de roupagem, tá? Vamos dizer, o gene que a gente utiliza hoje está mais ou menos há 2.000 anos com a gente. Mas ele já foi diferente, tá? Então, quando a gente traz um personagem, a gente traz um pouco essa diferenciação que a gente vai fazendo através da ancestralidade. Se a gente pegar, por exemplo, os nossos avós, os nossos bisavós, eles tinham mais ou menos a vida que a gente tem hoje. Mas se a gente for um pouquinho mais para trás, 1700, por exemplo, que eu estava falando a respeito da comédia dell'arte, os personagens, eles tinham um outro tipo de força. Eles precisavam comunicar, é a primeira parte na história onde eles comunicam o tipo de vida que eles levavam. E aí comunicam através do teatro, né? Através desses personagens, o Pierrot, a Colombina, que se apaixona e perde, né? Ela estava sempre perdida, coitada da Colombina, né? E o Pierrot estava sempre puxando ela para essa vida de volta, tá? Hoje a mulher não precisa ser puxada, mas ela precisa aprender a lidar com as especificações. Então, para a mulher, principalmente, o personagem ajuda muito quando ela entende a ancestralidade que vem dele. Oh, joia! E a pergunta logo seguinte, Lia, é da Cíntia. Ela pergunta se seriam como arquétipos os personagens. O arquétipo é uma força. Tá? O Jung, ele determinou o arquétipo como uma força que vem da energia, da psique do nosso corpo. Ele não entendia que nós temos uma célula espelho. Né? Essa célula espelho, ela faz o seguinte, ela conecta o que eu sinto com o que você sente. E eu traduzo o que você sente pelas expressões que você tem
que fazem com que eu sinta o que você sente. Tá? Então, o personagem, ele conecta vamos dizer, essas sensações que você tem dentro de você. O arquétipo seria assim, ele conectaria a sua força, tá? Então, essa é a grande diferença. Eu posso me conectar com a tua força e ela é geral, tá? E eu posso me conectar com o seu personagem através dessa célula espelho e sentir o que você sente. A primeira experiência com a célula espelho, e isso, gente, é muito novo, são 20 anos de conhecimento, que é assim, né, para o nosso conhecimento é muito pouco. O macaco, a primeira célula espelho que foi entendida, o macaco, ele foi num experimento no macaco, onde ele estava tomando, alguém estava tomando sorvete na frente dele. E o que iluminava no cérebro dele era as mesmas sistemas que o cérebro dele enquanto tomava sorvete de verdade. Então, por isso, mentalização, todas as nossas meditações, essas coisas, elas funcionam no nosso corpo como se fosse real. Tá? E o personagem mais ainda, porque a diferença, Marlise, para isso é porque o personagem ele é interativo. Entendeu? Isso é mais importante ainda. Então, arquétipo seria uma força geral e o personagem é uma força mais específica. Certo, muito bom. Vamos ver aqui se temos mais uma pergunta, Lia, da Raquel. Ela pergunta o seguinte: como deve vigiar os personagens teimosos? Ela coloca assim: parece que fluiu e de repente aquele sentimento retorna e dói de novo. Como dominar aquele personagem que persiste em vacilar? Ok. É muito interessante a pergunta da Raquel, né? Essa é uma dos nossos treinos que a gente faz quando a gente começa a conversar com esse personagem. O que você tem que fazer? Você tem que conversar com ele. Você tá me enchendo o saco. O que é que você tá fazendo aqui? Você é uma força minha. Você tá aqui, tá me enchendo o saco pra quê? Né? E aí você vai respondendo através dele. O psicodrama ele é muito rico. Quando a gente lida com personagem, a gente lida com uma técnica que também está no psicodrama, que chama psicodrama interno. A gente vai e volta no personagem, né? Mas ele também está em outras técnicas. Quando você faz a mentalização, por exemplo, você faz a mesma coisa. Quando o Robbins faz aquela coisa de tirar toda a emoção e falar, fala para o seu pai agora. Ele está fazendo um psicodrama público, o psicodrama ao vivo público, entendeu? E isto, na hora em que você questiona o personagem que está te enchendo o saco, que você faz ele te responder por que ele está ali na tua vida, vem uma força. Vem aquilo que você esqueceu, por que ele está lá. Tá? E isso a gente aprende um pouquinho mais de treino. Assim, hoje não dá para você fazer isso, Raquel, tá? Mas, se você assistir meu curso, com certeza eu vou te levar até esse ponto de você fazer isso com o seu personagem. Certo, ok. Muito obrigada, Lia. Tem mais um comentário aqui da Raquel também. Aliás, Raquel, muito obrigada, está super participativa. Quem tiver mais alguma dúvida pode colocar aqui que eu já leio para passar para a Lia. Ela diz o seguinte, Lia, que ela não tem vergonha nenhuma de falar, de expor as suas ideias, a sua opinião, e isso também é um ponto de atenção, porque existem inúmeras interpretações do que dizemos, e para ela conseguir se manter autêntica, né, com o verdadeiro eu, ela precisa treinar muito a assertividade, a comunicação e o silenciar para ter paz. Ela pede que tu fale um pouco mais sobre essa questão, por gentileza. Quando a gente
da assertividade, a gente precisa muito da intuição, tá? Porque essa assertividade são escolhas que a gente faz, né? São organizações mentais que estão ligadas ao nosso eu central. Então, o que está faltando? Está faltando essência, né? Faltando se conectar com essa essência da gente. Por quê? Porque a gente foi obrigada a aprender a sair da rota da nossa autenticidade, tá? A vida e aquilo que a gente vai se organizando vai fazendo a gente criar uma porção de roupagens, tá? Quanto mais roupagens a gente cria, menos conectada com a nossa essência a gente tá. A não ser que você faça esse tipo de exercício que eu estou falando para você. Quem é psicodramatista aprende a fazer, a lidar com a essência, depois lidar com os personagens e as roupagens. Mas, é uma coisa que a gente faz assim, vai aprendendo, vai se organizar. Então, precisa voltar na essência e precisa dar a ela um pouco de espaço para você utilizar essa autenticidade naquilo, vamos dizer, nos canais onde você tem uma verdade. Essa reciprocidade é que vai te trazer a resposta do que é bom em você ou o que você precisa ser modificado. Moreno, o Jacques Lévy Moreno, que é o pai do psicodrama, ele falava assim, tudo o que a gente vai fazer, tá? O que a gente precisa entender é a resposta que vem à pergunta, tá? E aí, a partir dessa resposta, você pode se modificar.